No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um livro que foi um verdadeiro divisor de águas na história do arminianismo aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e, como eu disse na introdução, nós vamos conversar hoje sobre um livro que foi um verdadeiro divisor de águas na história da teologia arminiana brasileira. Esse vídeo é o segundo de uma série que eu estou produzindo aqui no canal de vídeos específicos sobre teologia arminiana, onde eu vou indicar livros e em alguns momentos até tratar de alguns pontos da teologia arminiana que ainda geram alguma dúvida. Caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, onde eu fiz uma resenha do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel, eu vou deixar aqui nos cards para você ir lá dar uma conferida. E se você é arminiano ou tem interesse em entender um pouco mais sobre a teologia arminiana, é claro que você deve se inscrever nesse canal, ativar as notificações, já deixar o seu like nesse vídeo e te convido também a me seguir nas redes sociais, no Instagram do canal, no @canal Alcino Júnior e nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar também aqui na descrição para você. Me segue lá que a gente vai trocar muita ideia a respeito de teologia arminiana e diversos outros ramos da teologia também. Hoje nós vamos falar sobre o livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, escrito por Roger Olson e lançado aqui no Brasil pela editora Reflexão. Talvez você esteja se perguntando, caramba, mas por que é que o Alcino falou que esse livro foi um divisor de águas para o arminianismo no Brasil? E para você entender o porquê de eu ter dito isso, você precisa saber em que contexto esse livro foi lançado. Ele foi lançado em junho do ano de 2013, e nessa época o debate entre calvinistas e arminianos já estava pegando fogo na internet. Na verdade, esse é um debate que já está presente na internet brasileira desde que ela começou a existir praticamente. Eu mesmo vejo debates desse tipo pelo menos desde 2003. Só que o que acontecia até o lançamento desse livro, até junho de 2013, é que sempre que havia um debate entre calvinistas e arminianos, os calvinistas tinham uma grande vantagem, uma grande arma a favor deles, que era o fato de haver muitas obras sobre teologia reformada, sobre calvinismo, disponíveis no mercado. E isso é algo que não acontecia com o arminianismo. Nós não tínhamos praticamente nenhum livro que tratasse especificamente sobre esse tema. Então, naquela época, eu lembro que se a gente quisesse entender um pouco mais sobre arminianismo, a gente tinha que recorrer a sites especializados que traduziam artigos em inglês, do inglês para o português, e assim a gente tinha informações, né? O site mais famoso dessa época era o arminianismo.com, do meu amigo Paulo César Antunes, que fez um trabalho excepcional e durante anos foi uma fonte de conhecimento para todos aqueles que simpatizavam ou queriam conhecer um pouco mais do arminianismo, mas não tinham recursos. Porém, quando esse livro do Roger Olson é lançado no Brasil, isso muda totalmente esse quadro, porque esse livro é lançado, ele gera, né, um burburinho muito grande no mercado, nos fóruns de internet. Enfim, esse livro foi um livro que fez muito barulho. Na época ele incomodou inclusive muita gente, mas para os arminianos foi uma grande conquista, né? Eu, para quem não sabe, sou o criador do maior grupo fechado de arminianismo do Facebook, né, que o nome do grupo é justamente Arminianismo, e nós tivemos uma participação direta em ir atrás de editoras para tentar lançar bons materiais, e esse livro foi uma grande conquista para a gente quando foi lançado, e isso fez com que as outras editoras percebessem que falar sobre arminianismo era algo rentável, era algo que trazia retorno financeiro para elas. Então esse livro abriu o caminho para que diversas outras obras fossem publicadas, não só pela editora Reflexão, que foi a editora pioneira e é até hoje a editora que mais lança materiais a respeito do arminianismo, mas diversas outras editoras também se passaram a prestar atenção na teologia arminiana e olhar para ela com um pouco mais de carinho. E isso fez com que hoje nós tenhamos uma grande variedade de materiais para estudo. Inclusive a CPAD já publicou até as obras de Armínio em português, né, que foi também algo fundamental para que as pessoas pudessem conhecer um pouco melhor a nossa teologia. Lembrando que todos os livros que eu cito nesse vídeo eu vou deixar o link na descrição
caso você queira adquirir. Pois bem, então vamos falar agora especificamente do conteúdo do livro do Roger Olson, né, do Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Ele começa o livro trazendo uma pequena apresentação a respeito da história da teologia arminiana e também uma perspectiva, né? um resumo do que é a teologia arminiana. Ele traz quais são os principais pontos, etc. E a partir daí ele passa então a tratar daquele que é o tema principal, ou daquela que é a principal proposta do livro, que é justamente desfazer mitos a respeito do arminianismo. E o Roger Olson vai a partir daí então trazer 10 mitos que são propagados a respeito do arminianismo, e ele vai explicar por que essas frases ou essas pressuposições estão equivocadas. E dentre esses 10 mitos que ele apresenta no livro e explica por que são mitos, eu destaquei aqui alguns que eu quero falar um pouco nesse vídeo, mas quero que você saiba que no livro tem muito mais conteúdo. A minha proposta aqui é só trazer um pequeno resumo para te deixar com água na boca e vontade de ler esse livro. O primeiro mito que ele vai abordar no livro é um mito que diz que a teologia arminiana é o oposto da teologia calvinista. E aí o Roger Olson vai explicar que essa afirmação não está correta, porque ainda que arminianos e calvinistas discordem a respeito de como se dá a salvação, de como se dá a mecânica da salvação, na verdade elas não são teologias totalmente antagônicas, porque apesar destes 5 pontos, em outras questões, arminianos e calvinistas pertencem à mesma tradição, que é a tradição reformada. Portanto, há muitos mais pontos de convergência entre calvinistas e arminianos do que pontos de divergência. A grande divergência, na verdade, está em torno desses 5 pontos que dizem respeito ao funcionamento, à mecânica da salvação do homem e de como Deus a opera em cada um de nós. O segundo mito que o Roger Olson vai tratar nesse livro é um mito que a gente está cansado de ouvir por aí, que é aquelas pessoas que dizem que, na verdade, elas não são calvinistas nem arminianas, mas elas são um pouquinho de cada um, né? Como se fosse possível haver um híbrido entre o calvinismo e o arminianismo. E o Roger Olson vai explicar que isso é impossível. Não tem como você ser um pouquinho calvinista ou um pouquinho arminiano. Você ou é uma coisa ou é outra, porque nesses pontos em que elas se chocam, elas são extremamente antagônicas. Então são pontos que não dá para conciliar, porque se você aceita certos pontos do calvinismo, é impossível compatibilizar com alguns pontos do arminianismo e vice-versa. Então é impossível haver um meio termo entre essas duas teologias nessa questão da salvação. Você precisa definir a sua posição dentro desse debate. Um outro mito que o Roger Olson vai desfazer nesse livro é a ideia de que o livre-arbítrio é o tema principal da teologia arminiana. Ele vai explicar que, na verdade, o cerne da teologia arminiana não é o livre-arbítrio, mas é o caráter amoroso e justo de Deus, bem como a sua vontade universal de salvação, ou seja, o fato de que Deus deseja salvar todos os homens. Então, o arminianismo ele vai girar em torno desses pressupostos, de um Deus que é justo e amoroso e que deseja que todos os homens sejam salvos. O livre-arbítrio, ou arbítrio liberto, numa melhor definição, é apenas uma consequência disso, mas está longe de ser a raiz, o cerne do pensamento arminiano. Um outro mito muito comum de se ouvir e que o Roger Olson vai desmontar é a ideia de que o arminianismo ou o arminiano não crê na predestinação. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem que os arminianos creem no livre-arbítrio e os calvinistas creem na predestinação, que os arminianos negam a predestinação. E o Roger Olson vai explicar que isso não passa de um mito. Na verdade, os arminianos creem sim na predestinação. A diferença é que eles creem numa predestinação baseada na presciência, ou seja, Deus predestinou aqueles que eles já tinham um conhecimento prévio de que aceitariam, de que seriam salvos, né? De que ouviriam o Evangelho e creriam no sacrifício de Cristo. Na verdade, o que os arminianos creem é que a predestinação se dá com base na presciência de Deus,
Ou seja, Deus em sua presciência e seu conhecimento prévio já sabe quem são aqueles que vão crer, que vão ter fé e que vão aceitar o sacrifício de Cristo, e então ele predestina essas pessoas, mas não que ele tenha vergado a vontade delas, ele apenas prevê com base no seu conhecimento, na sua presciência, e a partir daí ele predestina. Mas um arminiano de verdade jamais negará a realidade da predestinação. Predestinação é um conceito bíblico e os arminianos sabem disso. Esses são alguns dos mitos que o Roger Olson apresenta nesse livro, mas existem outros, são um total de 10 mitos que ele vai trabalhar nessa obra. E esse livro, então, é uma leitura fundamental, não só para você que é arminiano ou que simpatiza com o arminianismo, mas também para você que é calvinista, mas quer conhecer mais a respeito da teologia arminiana, até mesmo para quando você se opor, para quando você quiser confrontar um arminiano, você saber do que você está falando, para você não acabar construindo a sua argumentação com base em um mito. Então conhecer essa obra é fundamental, tanto para arminianos quanto para calvinistas. Isso sem contar que ela foi escrita por um autor que é uma grande autoridade no assunto. Para quem não sabe, além desse livro, Roger Olson escreveu diversas outras obras, e as suas principais obras foram escritas justamente na área de teologia histórica, e são livros que são referência no mundo acadêmico. Eu poderia destacar aqui 2 que são muito conhecidos e muito utilizados por seminários e faculdades de teologia aqui no Brasil. Um é o História da Teologia Cristã e o outro é o História das Controvérsias da Teologia Cristã, que ele também escreveu e que vai abordar justamente todos os conflitos na história da igreja que ocorreram por conta de debates teológicos. Então Roger Olson é um grande estudioso do tema e é alguém que escreve com muita autoridade sobre o assunto. Bom, diante de tudo que eu falei, eu tenho certeza que você já percebeu a importância dessa obra, você já percebeu que esse livro é indispensável para todo aquele que tem interesse em se aprofundar na área da soteriologia, no estudo de como se dá a salvação. Esse livro ele é fundamental. Você já sabe, vou repetir, caso você queira adquirir esse ou qualquer um dos outros livros que eu citei aqui no vídeo, os links vão ficar na descrição e você sabe que comprando por esses links você ajuda o canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algum conteúdo novo. Espero que esse vídeo tenha te motivado a ler um pouco mais, a estudar mais, a conhecer mais a fundo a teologia arminiana, porque o principal objetivo desse canal é justamente fazer com que você tenha sede de conhecer mais a respeito dos temas que eu trago aqui nesses vídeos. Vejo você no próximo vídeo e um forte abraço.